Flamengo 4, Chapecoense 0, show de Pedro à parte, que fez 2 gols. Lohan também brilhou, hein, galera? E teve um golzinho contra ali. Vamos trazer aqui agora para vocês as análises e as opiniões do programa Jogo Aberto da Band. Link na descrição como créditos. Quero pedir o seu like, deixa o like e se inscreva aqui neste canal para não perder nenhum vídeo. Você tem que ativar o sininho. Ative o sininho, marca todas, para você estar recebendo aí durante o dia, durante a noite, os nossos vídeos. Valeu? Vamos ver então o que eles vão falar agora do Flamengo, que venceu bem na volta do Brasileirão após Copa do Mundo. Vamos lá? Simbora. Fala aí, Renata Fã. Vamos para o Brasileirão e direto para o vice-líder da competição. O Mengão tem jogo a menos com o Mirassol, mas enfrentou a Chapecoense. Estava com fome de gol. 4-0, 2 gols do Pedro. Bora lá, galera! Uhul! Mengão deu show! Controlar o jogo e transformou a superioridade em resultado. Pedro abriu o placar em bela jogada individual. Que golaço, que golaço. Tá louco. Chapecoense tentou equilibrar a partida, mas quando chegou ao ataque, esbarrou na defesa flamenguista. Com maior posse de bola, o Flamengo não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem e ainda contou com uma falha da defesa adversária. Gol contra de Rafael Thierry. No início da segunda etapa, a equipe rubro-negra ampliou o placar. Lohan do Cria! Que golaço do Cria! Com o resultado já encaminhado, a Arrascaeta, que não atuava desde abril, teve alguns minutos em campo. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque aqui ele tem sido com evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima, porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula. No final do jogo, Pedro, oportunista, desviou e deu os números finais ao confronto. Pedro é bom demais, né, cara? Que é isso, Foi cara? um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo. O Flamengo conquista pontos importantes na briga pelas primeiras posições. Já a Chapecoense segue em busca de recuperação e amarga a lanterna isolada do campeonato. A gente tem que repensar muita coisa, né? Tem que repensar muita coisa. Eu nunca vou jogar a toalha, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando tirar o máximo desse time, porque o torcedor não merece estar passando por essa situação. O torcedor veio, ajudou, empurrou, mas a gente tem que parar de errar tanto. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo. A gente busca ser o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, e então a gente não pensa no nosso adversário que está lá em cima. Lógico que a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Exato. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Bora! Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa, já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação. E o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês. Então, assim... E depois, sabe quem é? Isso aí é medo! Quem? Inter? Ai. Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo já. 6 pontos. É o Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo.
Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem, com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, é que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então, isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata ontem saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que, de repente, aquela coisa da contratação que a gente sempre está falando aqui ontem, de repente está na base. Eu acho que para o Flamengo, para o Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recurso para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali. O Flamengo pegou um time bem ruim, né, a Chapecoense, né? A Chapecoense, ela fez aquele jogo com o Palmeiras antes de começar a Copa do Mundo. Palmeiras venceu por 1-0, só que teve um gol anulado, mal anulado da Chapecoense nos últimos minutos. Todo mundo se lembra disso, né? Da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2. Depois em casa não ganhou mais. Então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou o turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas é impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. É porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Tem muita cobra. No Palmeiras também tem muita cobra, né? Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, olha o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né? Você fala. É muito peixe no aquário pequeno. Não é? Põe a molecadinha também. Eu tô aqui tendo que fazer contas. Rapaz. É impressionante. Muito bem, como o corte do programa Jogo Aberto ficou muito curtinho, galera, separei aqui também um corte da ESPN Brasil analisando aí essa vitória do Mengão. Deixa o like, hein, se ainda não deixou, e inscreva-se aqui no canal. Créditos, canal ESPN Brasil, inscreva-se lá, link na descrição. Vamos lá. Já chegando aqui pra gente, para falar de um Flamengo que também venceu na rodada, Pedro, tá fazendo a sua parte. Segue ali na captura, segue ali na segunda colocação do Brasileirão. Tudo bem, amigo? Bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo enorme pra você, beijo grande também pra Mari, beijo Jailson, beijo todos que estão acompanhando a gente aqui neste Sport Center. Pois é, como eu sempre falo com o Jailson, tranquilidade do morador, conseguiu aquele 4-0 revigorante, né? Porque a torcida do Flamengo ontem até brincava nas redes sociais, voltando de uma data FIFA. A Copa do Mundo não deixa de ser uma data FIFA. Jogo na região sul do país, chovendo, à noite, meio de semana, eram lembranças escabrosas, né? Mas com muito frio, né, galera? Então o Flamengo fez aí, cara, um bom jogo, né? Na hora que eu vi aquele clima, aquele tempo, eu falei assim, ei, rapaz, tomara que dê bom. E deu, né? Ainda bem que deu bom. Vamos lá, só tô mudando aqui a imagem para não dar direitos autorais. Simbora. De fato, o Flamengo conseguiu ir muito bem nessa partida, venceu apesar dos desfalques, tinha desfalques importantes, como o Paquetá, Léo Ortiz, não jogaram, o Luiz Araújo também fora dessa partida e o De La Cruz por conta de ser gramado sintético. Então o Flamengo tinha desfalques poderosos nesse sentido, perdeu Plata ainda,
com uma dorzinha ali no joelho, enfim, o garoto Lohan entrou, fez gol, mas o destaque mesmo ficou para o Pedro, né? Como voltou bem o Pedro no primeiro gol, então, um golaço, fazendo tudo que tinha direito, drible da vaca, caneta, enfim, mostrou todo o seu repertório. E aí muita gente nas redes sociais, pô, não dava para levar o Pedro para a Copa não, Ancelotti? Não dava para fazer uma graça levando esse 9 Cara, a bola... seleção brasileira, ó, sinceramente, ó, agora eu não quero nem saber de seleção brasileira, cara. Tá louco. Seleção de empresário. Como chamavam, não? Então, depois essas perguntas foram feitas para Leonardo Jardim, que é o técnico do Pedro, e a gente ouve agora e vê o técnico do Flamengo. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criámos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o 3º gol, que acabou por matar o jogo. E depois, com as substituições, conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos e acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Eu gostava de ser deselegante se responsabilizasse-me por, ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. No futuro, eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti e ele perceber que o Pedro é uma necessidade para a seleção. Tá então, Leonardo Jardim abordando essa vitória, também a questão do Pedro, não quis entrar muito no mérito ali de convocado ou não, é a área mais do Ancelotti, mas falou que tem tempo para frente. O Pedro ontem falava sobre isso também, até 2030, quem sabe. O Pedro chega aos 12 gols no Campeonato Brasileiro, superou o Viveiros, então é o artilheiro da competição. E tivemos ontem também o retorno do Arrascaeta, depois de quase 3 meses, jogou ali quase meia hora, mostrou até uma certa desenvoltura para quem ficou tanto tempo parado. Então, uma ótima notícia para o Leonardo Jardim, que pode ter outra boa notícia, que é o retorno do Paquetá, muito provavelmente para o domingo, contra o São Paulo, no Maracanã, 18h30, o Paquetá deve estar de volta, claro. Nossa, essa também é uma excelente notícia, cara. O Arrascaeta foi ontem, né? Boa notícia. Paquetá, ótima notícia, cara. O Flamengo, aos poucos, vai ganhando seus reforços caseiros, né, galera? E daí, né, aquela negociação com o Almada também está acontecendo por fora, né? Ele pode chegar a qualquer momento. Vai acompanhar paulatinamente aí, dia a dia, mas a expectativa é essa. Então, o Flamengo com essas boas notícias. E como eu disse ontem, questão do Almada, o aval foi dado pelo jogador, agora falta aquela parte de colocar tudo que está acordado de boca no papel, uma cláusula aqui, outra ali, e aí o Flamengo espera, quem sabe, já nessa semana concretizar a situação desse meia argentino. Glaucia. Maravilha, Pedro. Muito obrigada pelas informações. A gente também segue acompanhando contigo essa situação do Almada. Ótima sequência de trabalho para você e toda a nossa equipe. Vamos com os números do Pedro, o outro atacante que destaque do Flamengo nessa vitória diante da Chapecoense ontem, para a gente também trazer aqui no nosso papo. 2 gols, 5 finalizações, 3 finalizações no alvo, são 7 ações na área rival, 3 dribles completos e a nota no Bola de Prata 8.10. Artilheiro do Brasileirão com 12 gols, é o primeiro ali no ranking do jogo em todos esses quesitos que a gente traz. E falávamos ontem também, né, Jailson, de um Flamengo retomando, fez alguns compromissos aí durante essa parada, mas ia se aproveitar... Internacionais, inclusive. Internacionais, inclusive, né? Opa, deu um erro aqui, hein? Isso sempre acontece, vamos lá. Ia se aproveitar muito também da fragilidade do seu adversário para fazer o placar, para fazer um bom jogo, para retomar esse Campeonato Brasileiro. Aproveitou muito bem a parada, né, a pausa para recuperar os jogadores, principalmente o Arrascaeta, que também teve a minutagem ontem. Essa daí que é a bola que o Ayrton Lucas, né, ficou lamentando depois, que ele acabou errando uma cobrança de lateral ali.
E aí o Léo Pereira erra depois na sequência. Erra não, ele não alcançou. Giovanni Augusto. E aí o Giovanni Augusto é importante pro Rossi, né? O Rossi Eu ia falar também. exatamente isso. É curioso, né? Porque o Flamengo vence por 4 gols, mas o jogo foi importante pro Rossi também. É importante, porque antes da pausa, né? O Rossi ali questionado, algumas atuações abaixo, então é importante. E o Pedro é sacanagem, né? O Pedro é chovendo molhado. Com os 2 gols que ele fez ontem, ele acabou passando Viveiros, né? Essa briga ali pela artilharia. Mas um golaço assim, dá vontade, porque ele ganha na vontade, depois tem toda a qualidade técnica. Pedro, que também veio do futsal, né? Então tem muito desse drible curto, consegue ali jogar para a perna direita no final das contas e fazer o gol. Isso daí é uma atrapalhada absurda da zaga da Chapecoense, né? Os 2 jogadores subiram juntos, o Rafael Thierry acabou fazendo o gol contra. Mas eu queria falar desse gol, porque o Pedro tem feito isso, a gente já tinha trazido aqui para o Fã de Esporte, né? Como o Pedro muda de função com o Leonardo Jardim e com o Felipe Luiz. Com o Leonardo Jardim, o Pedro baixa mais para ser o pivô e armar mais a jogada. Ele tem participado mais dos jogos justamente por conta disso. Mas eu queria falar do Lohan, porque é um moleque que é tratado como uma joia no Flamengo internamente. Ele entrou ontem quando o Plata se machucou, né? Com 33 do primeiro tempo. Lesionados, então o Lohan é o canhoto que vai para dentro, né? Joga aberto pela direita, trazendo para dentro, pode jogar na função de camisa 10 também, e ele seria emprestado novamente. Só que ele aproveitou, né, nessa intertemporada, jogando bem os amistosos, e aí o Leonardo Jardim falou, dá uma seguradinha aqui, peraí, não vou emprestar agora não, que eu quero observar esse garoto. E aí o Lohan entra no primeiro tempo, e aí o principal ponto para mim é o olho clínico do técnico, galera. Olho clínico. Cara, o Leonardo Jardim, ele tá se mostrando do que ele é capaz, né? Ele tá... Ó, ele já melhorou o Emerson Royal, já melhorou o Samuel Lino e agora tá recuperando o Wallace, Lohan. Então, meu, esse cara é muito bom. Ele tem um olho clínico, né? Sem bola do Lohan. Porque com bola... Todo mundo que já viu os jogos da base do Flamengo e também de seleção de base, vale lembrar que o Lohan estava no Mundial Sub-17 com o Ryan e Estevão. Os 3 jogavam juntos, né? E o Lohan, no sem bola, que é aquele... Lembra aquela crítica que a gente estava fazendo do Yamal? Não estou comparando os jogadores, né? Mas a crítica do perder a bola e ajeitar o short em vez de correr para tentar tomar a bola. E era uma crítica a ser... É uma crítica, né, a ser feita em cima ali do Lohan. E ontem eu já consegui reparar ele bem diferente nessa questão do sem bola. Perdi a bola já no... Leonardo Jardim falou sobre isso. Comprometimento, cara. Se quiser jogar no Flamengo, tem que voltar, tem que marcar, tem que se comprometer com o time, né? Com o coletivo. Jardim falou sobre isso na coletiva. Pressiona, já tentando marcar até a postura corporal dele mesmo na hora de marcar, quando a Chape vinha pelo lado esquerdo, ele marcando ali, né, abaixando ali a guarda ali, enfim, para tentar tirar o espaço do adversário. Então, a observar se o Lohan realmente vai continuar tendo algum tipo de sequência com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim pontuou exatamente isso na coletiva, né? Ele é questionado exatamente sobre o Lohan, nessa intertemporada se destacado, né? Nesses amistosos que a gente citou, jogos treinos, enfim. E o Leonardo Jardim fala do sem bola, fala nessa recomposição também, né? Para além do perde e pressiona, nessa recomposição. E do lado do Bruno Pacheco ali, né? Do coxa que apoia muito bem o ataque. Então, o Flamengo perde o Plata também por uma precaução de um gramado sintético para não forçar o jogador. E o Lohan entra muito bem, né? Não só por marcar e deixar o dele, mas nessa recomposição pelo lado direito. Vamos ouvir o Ayrton Lucas falando também ontem depois dessa vitória do Flamengo, mas aí ele fala de um jogo mais abaixo. Vamos lá. Nosso time fez um jogo muito bom, né? Eu acho que um jogo perfeito. Mas falando de individual, principalmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo, como eu falei, terrível, né? Porque tudo que eu tentei ali, acabei errando, né? Então, é difícil reconhecer, mas como eu falei, a gente tem que ter o mental muito forte, né? Principalmente no intervalo, não só o Jardim, mas todos os meus companheiros. Eu vi ele dentro de campo, quando eu errava, eles tentavam me incentivar de alguma coisa, porque eles sabiam que era muito importante pro time. Cara, como que o Ayrton Lucas piorou tanto, né, galera? Ele chegou no Flamengo, cara, ele jogava bem melhor do que joga hoje. O que tá acontecendo com ele, hein, cara? É pressão? Será que é porque ele não é o titular absoluto? O titular é o Alexandro, né? Eu gostaria de entender o que está acontecendo com o Ayrton Lucas, que era bom jogador e agora está errando muito.
Então, se eu acabasse relaxando, não tentar se esquecer, poderia estar prejudicando o time todo, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né? Então, quando foi no primeiro tempo, eu tentei apagar de vez, tentei voltar outra pessoa para o segundo tempo. Então, fico feliz de ter ajudado ali no segundo tempo, porque eu sei da minha qualidade. Então, quando eu vou muito abaixo, eu sou um cara que me cobro muito. Gostei da sinceridade, né? Sim. Fala de um Flamengo coletivamente muito bem, mas muito abaixo da parte dele. Ele fala de um jogo terrível, ele se coloca adjetivos fortes, né? Mas muito honesta a parte do Ayrton. Aquele primeiro lance deve ter ficado bastante na cabeça dele, né? De um erro bobo de um lateral e quase que o Flamengo acaba tomando gol por conta daquela situação. O Ayrton Lucas que tem questões defensivas, né? Ofensivamente, a gente pode falar que ele entrega, geralmente, quando ele consegue chegar à linha de fundo, é um cara muito veloz, mas defensivamente ele tem questões que realmente precisa melhorar. Mas ontem, toda vez que a Chape tentava subir, né, a linha de marcação, a linha de pressão nos laterais, ele às vezes não estava conseguindo dar prosseguimento, né? Não conseguia dar a bola no volante, não conseguia às vezes retornar da forma correta. Então, por isso que ele fez aí essa autocrítica. Que bom, pelo menos ele fez a leitura correta, que de fato o primeiro tempo não tinha sido tão bom. Mas depois acabou melhorando. E também com 4-0 contra um adversário mais abaixo, né? Não tem cenário melhor para você melhorar uma atuação ruim. Tem dia que de noite... Eu ia falar exatamente ruim, isso, né? Acontece. É o pi ali, tem dias que a noite é... Mas, de fato, assim, eu acho que isso também pode acabar sendo um reflexo do que o próprio Leonardo Jardim cobra do grupo, né? Assim, de você entender que a qualquer momento ali você pode perder a vaga para alguém. Né? A concorrência é muito grande, mesmo que a lateral não seja, né, o maior lugar de concorrência do Flamengo. Eu acho que você avaliar que você não fez um bom jogo, mesmo o coletivo tendo sobressaído ali, né, querendo ou não, ele não influenciou negativamente no resultado. Não passou por ele nenhuma parte ruim do jogo que poderia ter acontecido. Mas é importante essa análise. Eu gostei também dessa autocrítica. Seguir a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Muito bem, meus amigos, segue a caça ao Palmeiras. Veja bem, Palmeiras que tem 44 pontos, tem 19 jogos. Flamengo tem 37 pontos com 18 jogos. Então, galera, tem muito campeonato pela frente. Flamengo ainda tem que disputar 20 jogos no Campeonato Brasileiro. Tem o confronto direto, né, contra o Palmeiras, tem esse jogo a menos contra o Mirassol, então muita coisa vai acontecer ainda, tá? Vamos analisar aqui essa 19ª rodada. O Botafogo venceu o Santos por 2-1, o Vitória venceu o Vasco por 1-0, o Fluminense empatou com o Bragantino em 1-1, o Mirassol venceu o Grêmio por 2-1, o Atlético Mineiro empatou com o Bahia em 1-1, ontem o Curitiba perdeu por 3-1 para o Palmeiras, o São Paulo perdeu de virada para o Atlético Paranaense por 2-1. O Internacional perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-1. O Flamengo foi lá na Arena Condá e goleou a Chapecoense por 4-0. E hoje tem o último jogo da 19ª rodada, Corinthians e Remo, às 19h30. Bem, se a gente pegar aqui o Z4, tem Vasco com 20 pontos, Mirassol 19, Remo 18 e Chapecoense com 9 pontos. Para mim, a Chapecoense já caiu, tá, galera? Não tem como se recuperar. Aqui, vamos falar aqui do G6, 44 pontos, Flamengo 37, Paranaense 33, Fluminense 32, Bragantino 30 e Bahia 30. Esse aqui é o G6. E agora vamos pegar aqui os próximos jogos do nosso Mengão. Flamengo pega o São Paulo domingo às 18h30. Depois visita o Internacional na próxima quarta-feira, às 19h30, no dia 29/7. Dia 9/8, galera, tem Flamengo e Vitória, tá? Domingo, no outro domingo, né? Às 19h30, tá? Então o Flamengo aqui vai ter uma folga aqui, né? Porque vai ter, se eu não me engano, vai ter Copa do Brasil no meio desses jogos aqui. O Flamengo vai ter uma semana livre, tá? É isso, cara. O Flamengo que foi muito bem ontem, né? Com o Pedro brilhando, né? Né, Ancelotti? Se o Pedro jogasse na Premier League, você levava ele, né? Tô sabendo. Tá aí. Pedro volta da pausa para a Copa com o pé direito, faz golaço
e assume a artilharia do Brasileirão. E deu assistência também para o gol do Lohan. Tema seleção brasileira volta à tona. A internet ontem, cara, depois do jogo, só se falava nisso. Pedro na seleção brasileira. Por que ele não foi convocado, né? Agora vão querer convocar, viu, galera? Pra porcaria dos amistosos que vai ter em setembro, o Ancelotti vai querer convocar o Pedro. E com isso, você já sabe, né? Vai prejudicar o Flamengo. Pode ter certeza. Pedro agora é o artilheiro do Brasileirão. Pedro é demais. Ele chegou a 12 gols no Brasileirão, tá bom? Então, ó, galera, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!